Graça e paz a todos, amados. Vamos ler aqui sobre fazer votos, dízimos, promessa de Jacó. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Sobre fazer votos, dízimos, promessa de Jacó. Se um de vocês fizer um voto ao Senhor, ao seu Deus, não demore a cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente lhe pedirá contas, e você será culpado de pecado se não o cumprir. Mas se você não fizer o voto, de nada será culpado. Faça tudo para cumprir o que os seus lábios prometeram, pois com a sua própria boca você fez, espontaneamente, o seu voto ao Senhor, ao seu Deus. Isso está em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 21 e 23. Então, vocês não são obrigados a fazer votos, mas se vocês fizerem, vocês são obrigados a cumpri-lo, e imediatamente. Tá? Vamos ler aqui sobre Jacó, em Gênesis capítulo 28, do versículo 10 ao 22. Jacó partiu de Berseba, e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras ali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você, olha a promessa de Deus a Jacó. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Aí continua assim, ó. Estou com você e cuidarei de você onde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que prometi. Então, ouve aqui o que, meus amados? Uma promessa do Senhor. Deus prometeu a Jacó. Jacó precisava fazer algum voto ao Senhor? Não. Deus já havia prometido a ele. E continua. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida, o Senhor esteve neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Ó, aquele lugar ele chamava que a casa de Deus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel. Ó, Betel. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto, dizendo: Olha, Jacó fez um voto, meus amados. Ele fez um voto. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me da comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó prometeu o quê? Dar o dízimo de tudo aquilo que Deus já havia prometido dar a ele.
Não precisava Jacó fazer votos de dar o dízimo, porque Deus já havia prometido tudo aquilo a ele. Por isso que em Deuteronômio diz o quê? Voltando lá a Deuteronômio. Se um de vocês fizer um voto ao Senhor, ao seu Deus, não demore em cumpri-los, pois o Senhor, o seu Deus, certamente lhe pedirá contas. E você será culpado de pecado se não cumprir. Então, Jacó, ele falou, ele prometeu dar o dízimo daquilo tudo que Deus já havia prometido dar a ele. Ele não precisava fazer voto algum. Então, dali em diante, foi obrigado a dar dízimo, que Jacó depois viria a ser chamado Israel. Vamos continuar aqui. Vamos agora então para Gênesis capítulo 35, versículo 9 ao 15, que diz o seguinte. Depois que Jacó retornou de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo, seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó. Seu nome agora será chamado que Israel. Assim, lhe deu o nome de Israel. Jacó passou a ser chamado de Israel. Jacó fez um voto de dizimar. Não tinha necessidade. Por isso que Israel, o dízimo era para Israel, devido ao voto que Jacó fez ao Senhor, que não precisava ter feito voto algum. E Deus ainda lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei esta terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou com uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara, e derramou sobre ela uma oferta de bebidas e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome daquele lugar de Betel, ao lugar onde Deus tinha falado com ele. O que é Betel, meus amados? Betel em hebraico, está ali em hebraico, é casa de Deus. Isso é Betel. Foi uma cidade cananeia situada entre Efraim e Judeia, no sítio da atual vila de Betim, na encosta das montanhas efraimitas. Originalmente chamada Luz, foi renomeada em honra ao santuário de Betel, feito ao leste da cidade por Abraão, mas cuja pedra sagrada é atribuída a Jacó. Isso tudo está em Gênesis, capítulo 35, versículo 9 ao 15. Então, por isso que Israel, os israelitas, eram obrigados a dizimar, porque houve um voto desnecessário, que não precisava fazer votos, que Deus já havia prometido a Jacó, que porventura depois ia ser Israel, cumprir tudo aquilo. Deus havia prometido, mas Jacó quis fazer um voto. Por isso que o dízimo era obrigação de Israel. Tinha o templo de Salomão, que era a casa de Deus. Vocês estão entendendo, meus amados? Agora eu coloquei aqui alguns votos feitos na Bíblia. Jefité fez um voto. Jefité fez esse voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que vier saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Deus já havia prometido dar vitória a Jefité, mas ele fez voto. E quem saiu da casa dele assim que Jefité retornou à sua casa? A sua filha, a sua única filha. E ele sacrificou a sua filha ao Senhor porque ele fez voto. Isso está em Juízes, capítulo 11, versículo 30 a 31. Ana fez um voto ao Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, ele deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e sobre a cabeça dele não passará a navalha. Isso está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 ao 11. E Ana cumpriu o seu voto, porque ela havia prometido o seu único filho. Ela teve o filho e deu ao Senhor. Depois Deus abençoou ela com outros filhos. Coloquei aqui, meus amados, uma observação.
Pelo voto feito por Jacó, Israel, o dízimo era uma obrigação dos israelitas devido ao voto. Mas não existe mais templo, pois foi destruído. E o que resta é somente o muro das lamentações, que se chama de lamentações, né? Se não existe templo, não existe sacerdotes e levitas. Se não existe mais sacerdotes e levitas, não existe mais sacrifícios de animais. E não há mais a necessidade de sacrificar mais nenhum animal ano após ano, pois o único sacrifício foi o Senhor Jesus Cristo. Amados, quando nós congregamos em nome do Senhor, não é em nenhum tempo. O Senhor Jesus falou para aquela mulher samaritana: pois virá o tempo que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Não há mais sacrifício de animais ano após ano para a expiação dos pecados das pessoas. O único sacrifício foi o Senhor Jesus Cristo. Quando nós nos reunimos como igrejas, eclésia, é na nossa casa, é na casa do vizinho, é agora a internet como nós estamos fazendo, é em espírito e em verdade. Não precisa ser num templo feito por mãos humanas. Isso, outrora, existia o templo de Salomão. Ali era a casa de Deus. Mas Deus falava com eles somente ali na casa? Não. Deus falou com os seus profetas e com outros lugares. Então, meus amados, hoje, o nosso único sacrifício foi o Senhor Jesus Cristo. Não existe dízimo. O dízimo era obrigação dos israelitas. Hoje, quando nós congregamos, seja na nossa casa, seja no vizinho, seja onde for, se vocês podem contribuir com algo que Deus está abençoando vocês no trabalho, com a saúde, não custa a vocês, de bom agrado, vocês contribuir para a obra do Senhor. Irmãos vêm de longe, às vezes, congregar com vocês em sua casa. Vocês sabem que estão necessitando de algo, vocês dão ali para os irmãos em Cristo algo, já que vocês podem contribuir. Esse é o verdadeiro evangelho, meus amados. Fiquem os irmãos na paz do Senhor Jesus.